E aí, turma, eu sou o César, professor de História, e hoje vamos fazer aqui a explicação do PET de História da semana 4 da turma do 7º ano do Ensino Fundamental 2. Nessa semana nós falaremos aqui sobre a queda do Império Romano e a transição do Império Romano para o feudalismo. A primeira coisa, que antes de começar aqui no estudo do PET mesmo a gente deve falar, é que nenhuma mudança acontece de uma hora para outra. Do nada acordou um belo dia e tá lá, pum, tudo diferente, certo? Quando a gente trabalha a história, a gente não está trabalhando com Age of Empires, que nada muda de uma era para outra. Então tem um processo ali, é um processo lento, gradual, diverge para as várias partes, para vários locais do mundo, dessa transição da antiguidade clássica com Roma, para depois o feudalismo ali na Idade Média. Então, nessa aula mais precisamente, nós trabalharemos ali sobre a crise do Império Romano e a transição. Aqui, já logo no início da semana 4, nós temos aqui um resuminho. Caro estudante, nessa semana você constatará as relações entre os grupos populacionais envolvidos na passagem do mundo antigo para o mundo medieval, os romanos, os germânicos, os hunos e posteriormente os vikings e muçulmanos, e concluirá como essas relações foram se alterando com o declínio do Império Romano, levando por fim a sua derrocada. É importante contextualizar os contatos entre os romanos e germânicos e as concessões feitas pelo Império a esses povos, bem como identificar os motivos do desencadeamento das invasões. A gente vai falar disso já, mas dá uma seguradinha aí. Recapitulando, com a crise do Império Romano do Ocidente, porque nesse período, quando vai acontecer, o Império Romano já tinha sido dividido entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente, ali com a capital em Constantinopla, e o crescimento da religião cristã e a adoção do cristianismo como religião oficial do Império. Práticas consideradas pagãs foram oficialmente proibidas no mundo romano, como os Jogos Olímpicos, adotados pelos romanos após a conquista da Grécia, consistiam em disputas esportivas em homenagem aos deuses. Esse politeísmo era mal visto pelos monoteístas cristãos, que tinham sido vítimas por serem considerados uma ameaça ao poder político. A difusão do cristianismo no Império Romano e sua adoção como religião do Estado, duas das muitas transformações experimentadas pela sociedade romana a partir do século III d.C. Essas transformações, catalisadas pelo contato entre a cultura latina e aquela introduzida pelos povos germânicos, que progressivamente ocuparam os territórios do Império, erodiram as bases sociais, econômicas e políticas e culturais da sociedade romana, ou seja, produziram uma nova sociedade bastante diferente. Eu li aqui rapidinho, só para a gente dar um resumão nessa semana aqui do PET. Então eles vão ter aqui um esquema, a passagem do mundo antigo para o medieval, aqui já um pouco diferente, porque aqui nesses parágrafos aqui eles quiseram colocar muito a questão da Igreja Católica, sobre a difusão do catolicismo entre o Império Romano. Aqui eles já citam outras coisas, aqui já citam as invasões bárbaras e a fusão cultural dos germânicos e romanos, certo? Nós teremos várias causas aí na crise do Império Romano, que também não vai acontecer só no século III, vai durar um bom tempo aí, a gente vai do século III até o século V depois de Cristo, de um contexto de grande crise dentro do Império até culminar na última invasão. E a questão religiosa, a questão da fé cristã, vai ser uma das causas dessa queda. Nós teremos ali principalmente a questão da Pax Romana, adotada ainda logo no começo do Império, ali com a política do pão e circo, que vai ser aquela política de não mais invasão. O Império já tinha conseguido uma vasta extensão territorial e eles não queriam mais ficar gastando muito invadindo novos territórios, até por conta de algumas derrotas que o Império sofreu. Só que, consequentemente, como eles não invadiam mais territórios, eles não tinham mais esse saque de riquezas, não conseguiam mais conquistar escravos. Então, com o tempo, o número de escravos começou a diminuir muito e não tinha mais, então, quem colocar a produção, quem produzir os alimentos. Então, uma grave crise de escassez de produtos vai atingir Roma e aqueles poucos produtos que tinham ser vendidos muito caros. Então, a população mais pobre não tinha como conseguir. Então, a situação de fome estava se alastrando por todo o Império. E também com as coisas ficando cada vez mais caras, o Império Romano também não conseguia manter de ficar pagando tanto de soldados que eles pagavam antes, naquelas grandes legiões de invasão. Então, como o dinheiro estava acabando, não tinha como pagar os militares. Então os militares foram começando a ficar um pouquinho contra os imperadores, contra as grandes figuras. Os produtos ficando um pouco mais caros, eles também vão querer aumentar o valor do imposto cobrado. Então os comerciantes que vendiam vão tentar fugir para outros lugares, fugindo sempre do fiscal, do cara que ia cobrar o imposto. Então essas pessoas que antes viviam nas grandes cidades para comércio, para evitar de pagar um valor muito alto de imposto, elas vão começar a fugir dali. Então assim começa um processo de ruralização das pessoas e do comércio, que é talvez aí a principal diferença dessa passagem da antiguidade para o feudalismo, que durante
Antiguidade, ali a gente tinha ali uma Roma gigantesca com milhares e milhares de pessoas, as grandes cidades. Já durante o feudalismo nós teremos pequenas vilas, ali, pequenos feudos, que a gente vai chamar, que era controlado ali pelo senhor feudal, que não habitavam muitas pessoas, então eram feudos pequenos, então e totalmente espalhados ali pela Europa. Então a gente vai de um período em que as cidades eram grandes e luxuosas, com muitos habitantes, para um outro período onde todo mundo morava ali, todo mundo morava no interior, em uma pequena cidadezinha, um pequeno feudo, uma pequena roça ali para cultivar. A obrigatoriedade do catolicismo vai gerar sim conflitos, principalmente com quem não aceitava, quem não aceitou, quem não lidou bem com essa mudança, essa transição do politeísmo para o monoteísmo. A gente pode ver aqui que as principais causas para a crise do Império Romano estão aqui nas invasões bárbaras dos povos germânicos. Porque quando começa aquele processo de falta de abastecimento de comida, os imperadores, os grandes líderes vão começar a pedir para os povos que habitavam fora do Império Romano, e bárbaro é praticamente todo mundo que não era romano, era assim como os romanos identificavam: esse cara não é romano, então ele é um bárbaro. E é uma forma preconceituosa ali de inferiorizar qualquer um que não fosse romano. Os portugueses, por exemplo, quando chegaram no Brasil, eles chamavam os nativos de bárbaros. Então é um termo pejorativo muito usado para definir tudo aquilo que é diferente, que você não considera civilizado, que não tem os mesmos costumes que você. Então nesse primeiro momento eles chamam os bárbaros que moravam fora do Império para vir para dentro do Império, para cultivar nas roças, para tentar manter ali um fluxo de alimentação. Esse período vai ser... As invasões bárbaras são divididas em dois períodos, né? O período pacífico e depois o período violento, ainda nesse século III aqui no período pacífico, que é quando o Império Romano está chamando. E também, como não tinha como pagar muitos militares, não estava com pouco dinheiro, não tinha como, os militares já estavam se revoltando, não tinha quem protegesse as fronteiras do Império. Porque a grande função do exército, como o Império cresceu muito, o exército ele servia para proteger as fronteiras, para que esses bárbaros não invadissem mesmo, saqueassem as cidades, matassem as pessoas. Então o exército servia para proteger. Só que como não estava tendo dinheiro para pagar essas pessoas, os imperadores, os grandes líderes vão convidar esses bárbaros para ocupar algumas terras ali na fronteira, só que com a missão de proteger aquela fronteira de outros povos bárbaros. Então eles ficavam ali, então vocês fiquem aí nas fronteiras, mas vocês não deixam ninguém passar. E sim, muitos povos bárbaros foram ocupando essas regiões, até porque eram terras mais férteis, onde os povos germânicos ali mais ao norte não tinham uma qualidade de solo muito boa para o plantio, então eles vão aceitar esse território romano para poder manter ali uma roça. Até que vai acontecer a segunda leva dessas invasões, que é o período já violento, porque nós teremos ali os hunos, os povos hunos, liderados pelo Átila, vão começar a pressionar esses povos bárbaros, que em muitos casos eram os germânicos, que ocupavam a região da Germânia, que hoje é a atual Alemanha. Vão começar a pressionar esses grupos que não vão ter opção a não ser entrar dentro do Império Romano para fugir dos hunos. Os hunos eram equestres, eles usavam cavalos para as guerras, então eles eram muito violentos e conseguiam derrotar facilmente outros povos. Então aqueles povos bárbaros germânicos que viviam nas fronteiras para a proteção vão ter que entrar dentro do Império Romano para conseguir se proteger também, porque não tinha como bater de frente com os hunos. Só que assim vai começar o ataque, porque eles não eram bem-vindos mais ao interior do Império. Então, só que eles não queriam voltar também para enfrentar os hunos, então eles preferiam enfrentar os romanos, já sabendo que eles estavam bem mais fracos do que foram um dia. Então, quando eles começam a entrar, eles começam a ver a possibilidade de ocupação de Roma. Até que então, o último imperador romano, o Rômulo Augusto, vai ser derrubado do trono. E assim, vários povos germânicos vão aproveitar para tomar conta de outras regiões que eram do Império. E assim, de uma política centralizada na figura do imperador, nós teremos ali várias lideranças, vários reinos surgindo ao longo do Império, na mão dessas tribos germânicas bárbaras que foram entrando dentro do Império. Assim vai surgir o reino germânico, o reino lombardo, o reino franco, o carolíngio, depois. Alguns já logo se converteram para o cristianismo também, abrindo mão dos seus antigos deuses, que eram povos de cultura politeísta. Mas o feudalismo não nasce já nesse momento, ele vai nascer mesmo de fato, ele vai ter ali o seu auge depois da queda do reino franco, do Império Carolíngio, que foi o maior reino que se surgiu ali depois da queda do Império Romano. E essa fragmentação política dentro dos pequenos reinos que foram se formando, vai surgir a figura do senhor feudal, que vai ser o cara que vai oferecer a proteção, porque as invasões estavam acontecendo, os hunos pressionando cada vez mais, ameaçando invadir o Império, os reinos que se surgiram depois da queda do Império,
E assim, esses reinos eles tinham para oferecer a proteção. Então, o pessoal fugindo de Roma com medo da violência, que foram indo para outras cidades e se espalhando, buscavam nesses pequenos reinos que se formavam a proteção. Então, o senhor feudal, o líder ali daquele pequeno reino, vai oferecer proteção em troca do trabalho. A pessoa pode morar ali, ele vai ter a proteção do senhor feudal, só que ela tem que trabalhar. Ela tem que trabalhar na colheita e grande parte da sua produção tem que ser destinada ao senhor feudal, aos nobres que viviam ali. E assim acontece esse processo de ruralização da economia, da produção, de todo o modo de vida daquele período. E com essa miscigenação dos povos do Império Romano com as tribos germânicas, a gente vai ter aqui uma fusão cultural, uma miscigenação entre as culturas que vai moldar o modo de cultura do período medieval ali, por exemplo. A gente vai deixar de ter leis escritas como em Roma e a gente vai ter uma tradição oral muito mais forte. Não teremos ali as grandes camadas sociais, os pretores, os pretores, os censores que tinham dentro de Roma, e a gente vai ter ali as divisões clássicas que existiam dentro das tribos germânicas, que eram os responsáveis pela defesa, os militares, os nobres no caso, depois os camponeses, que eram responsáveis pela colheita, e depois a camada que orava, o clero. Então a gente vai ter ali os nobres, o clero e a camada dos camponeses, trabalhadores. Vai ser a divisão clássica ali da população dentro do feudalismo. E assim, nós encerramos o primeiro patch 2021 da turma do 7º ano. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, não tem problema algum. E não deixem de fazer as atividades do patch. Vai ter aqui, já tem a correção aqui no canal. Para os alunos que estão vendo isso no Conexão Escola, eu vou enviar logo menos. Certinho, turma? E é isso aí, nos vemos no mês que vem. Valeu!